Olá, segundo ano AFD e segundo BFD, disciplina Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. No vídeo anterior eu falei com vocês sobre o contexto histórico do Brasil, antes das primeiras leis que falavam sobre educação, em especial educação infantil. Então eu expliquei para vocês que é um país em construção, um país que passaria por um golpe de Estado ali, né, por assim dizer, uma transição abrupta do sistema de governo, ou seja, ia deixar a monarquia para iniciar a república, e que tinha como uma das preocupações unificar o país de modo a fazer com que um sentimento de brasilidade nascesse. E essa ideia perpassava pelo poder da escola. Então todo mundo pensava, se eu preciso fazer um país que seja reconhecido, que nós precisamos que o morador, que o brasileiro se reconheça enquanto tal, né, não se vincule a outra tradição. Por exemplo, o que eu quero? Será que é aceitável um imigrante italiano se reconhecer enquanto italiano ainda? Enquanto partícipe, enquanto europeu? Então era preciso que essas raízes, se não fossem cortadas lá com a terra da onde vieram, e da onde vieram os pais e hoje estão nascendo filhos, era necessário que o sentimento de Brasil, né, amor pelo Brasil, não é duas pátrias, tem que ter o amor pelo país em que você está inserido. E essa é a preocupação governamental. Se explica porque o século XIX e XX são séculos de expansões imperialistas, de muitas guerras, muitos conflitos, e a questão econômica, industrial, a questão territorial era sempre um perigo para um país tão gigantesco quanto o nosso e com tantas riquezas naturais e culturais também. Bom, então eles optaram aí por unificar essa ideia de Brasil. E eles no início pegaram até a ideia do positivismo de Comte, né? Olha, tem muita coisa, o país está pululando de ideias, vamos estabelecer uma ordem para que possamos progredir. Então, o termo ordem e progresso é um termo que vem lá do Comte e que, dentre outras coisas, está dizendo assim: nós, brasileiros, nós, enquanto governo brasileiro, precisamos estabelecer uma ordem, ensinar essa ordem nas escolas e fazer com que a brasilidade aflore. Em relação à educação, veio o pedido, e ali é do nosso último imperador, Dom Pedro II, veio o pedido dele para elaborar de fato uma instituição de ensino que viesse atender as crianças, que viesse a minimizar o analfabetismo. Então ele começou a se preocupar, para além do que ocorria, né? Essa educação não regulamentada que ocorria até então, você vê escolas sendo abertas em N elementos, sem o mínimo de... Hoje em dia, para você ter uma ideia, mesmo uma escola particular, mesmo uma escola que ela não seja pública, ela tem que respeitar parâmetros mínimos. Então, até esse período não existia essa ideia de parâmetros. Abria-se um curso tal, fazia uma educação muito mais informal e não existiam regras específicas, né, com muito poucas exceções. Então a preocupação era como educar, como fazer as regras. E aí caiu na que nós chamamos ali, na responsabilidade do Leôncio Carvalho, um renomado professor. Caiu essa responsabilidade para ele estudar e imaginar, situar como estava a educação brasileira, o que nós temos. Como que está o Brasil hoje em dia em relação à educação? Isso, estou falando ali da década de 70 do século XIX. E aí o Rui Barbosa, famosíssimo, né? Temos várias U's no nome dele, ministro da Fazenda, mas aqui eu não quero saber do Rui, ministro da Fazenda, eu quero saber do estudioso encarregado para a educação infantil. Ele é incumbido de fazer esse estudo sobre a educação infantil no Brasil e ele vai passar 4 anos percorrendo, né? Era para ser um estudo breve, certo? Eu vou ver educação infantil, vou escrever alguma coisa e pronto. Ele passou 4 anos percorrendo o Brasil e percebeu que
a educação, o desenvolvimento da educação oscilava em função da condição econômica. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais pobres, o acesso à educação estava mais limitado, né? Em rincões não existia nenhum tipo de instrução. E aí ele começa a flertar com alguns pensadores dos Estados Unidos, especialmente, mas da Europa em si. Vocês já viram que eu falei com vocês sobre a escola nova, ela influenciou um pouquinho, começa a elaborar algumas teorias. O que seria possível fazer no Brasil no sentido de uma educação de qualidade? E ali ele faz a sua proposta que, se fosse aplicada na época, talvez não estaríamos na situação em que estamos. Ele olha em Froebel e faz uma ideia do que seria o tipo de jardim de infância, uma espécie da criança como uma sementinha, pensar no educar, né, ela se desenvolver também, para além do mero cuidado. E aqui vale pontuar, existiam duas propostas oficiais ali, bem distintas. Primeiro é a da creche anexada a uma grande fábrica, com apoio e incentivo do governo, no qual a criança da mãe trabalhadora era deixada e era só cuidada, mais nada. E tinha também a preocupação da saúde, né? E o segundo método de ensino, a segunda proposta, foi chamada de escola experimental. Se assemelha muito aos CMEs que nós temos hoje, né? Uma escola influenciada pelo naturalismo pedagógico de Rousseau, de Pestalozzi. Nós veremos esse autor no segundo trimestre, esses autores especificamente na educação infantil, somente nesses aspectos, no segundo trimestre. E o Rui faz o plano, né? A educação tem que ser moral, tem que ser cívica, tem que ser religiosa. Porque o que você consegue? Você faz com que a criança se desenvolva e, ao mesmo tempo, ela passa a ser partícipe do sentimento de nacionalidade, do sentimento de brasilidade, fazer com que ela seja capaz de explorar o mundo, de conhecer os próprios limites. Ele chamou, tem até a expressão engraçada que nós chamamos de jardim de infância, né? Hoje. Ele falava jardins da criança, olha o que ele propõe. Educação para ambos os sexos, o que era inovador para a época, moral, religioso, técnico e artístico. E também educação física, musical, ensino de trabalhos manuais e desenho. Né? Então, isso era além do que a proposta de um mero cuidado específico. Só que não se efetivou. Foi um estudo experimental e que ficou no meio do caminho. A tese vencedora foi mais a questão do cuidado com as crianças, né? O Ministério da Educação viria a ser criado somente em 1930, então até ali nós teríamos muita pouca coisa de regulamentação, e a LDB, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, que disciplina como vai ser feita cada coisa, ela só viria a ser aprovada em 1961. Então há uma lacuna aí de 31 anos entre a criação do Ministério e uma lei de diretrizes e bases. O que isso ocasiona? Ocasiona escolas particulares com um desenvolvimento bem aceitável, algumas já baseadas no método de Montessori. Isso é de maneira geral. Crianças nas escolas particulares tendo educação abrangente, em sentido lato, humana, artística, e se aprimorando. Isso era somente para as classes mais ricas, né? Enquanto a grande massa entrava na escola depois dos 7 anos ali, não tinha uma preocupação com a educação nenhuma e tudo se resumia mais a cuidado. Então, na educação, você já estipulava uma diferença gigantesca entre a classe social baixa e as classes mais abastadas. A classe baixa viraria mesmo mão de obra para as fábricas nascentes ali, enquanto os ricos ainda conseguiriam, em alguns casos, fazer especializações no exterior. E aí nós temos, na década de 30, movimentos de transformação na sociedade, como o Manifesto dos Educadores em 32. Eu não vou entrar nesse assunto porque
é da outra disciplina Fundamentos Históricos. Aliás, não é da minha alçada de trabalhar essas questões e não é específico de educação infantil. Mas enfim, há vários elementos, vários autores que passariam a questionar esse método de educação no Brasil e ele vai sendo avançado, vai desenvolvendo de modo progressivo. A lei mais eficiente, mais direta, que tem incidência na educação infantil é de 1947. No próximo vídeo eu falarei um pouco mais sobre essa legislação, sobre esse decreto, o que ele alterou, o que de fato modificou em relação à educação infantil tal como nós conhecemos. Fica claro então o que nós falamos nesse vídeo? Que, num primeiro momento, a necessidade do Brasil de diminuir, erradicar o analfabetismo, de criar um sentimento de brasilidade, até levou a estudos sobre a situação atual do país, mas não saíram do papel, não foram colocados em prática. A creche, ela foi mais um local onde a criança era cuidada enquanto a mãe trabalhava, às vezes era um anexo qualquer, um espaço qualquer anexo a uma grande fábrica, enquanto as mães tinham que trabalhar. As creches particulares, alguns casos se desenvolveram muito bem, como aquelas que vieram influenciadas por Montessori, por outros pensadores, e a educação infantil no Brasil foi sendo relegada, foi sendo postergada. É um compromisso adiado, né? Eu acho que se fosse para resumir a educação no Brasil, é sempre um compromisso adiado. Nós começamos com metas que elas já estão defasadas e ao invés de solucionarmos essas metas, nós adiamos para 10, para 20, para 30 anos e vivemos carregando toda essa deficiência, essa defasagem em relação a grande parte do globo. Qualquer dúvida, vocês já sabem.